Bem-vindo no meu canal Avô Songodongo TV Oficial. Esta é mais uma nova edição do meu programa Ango Show. Neste programa, pessoal, sempre eu vos falo de tudo o que acontece aqui em Angola, nas províncias, todas as províncias, principalmente aqui em Luanda, pessoal. Tudo que passa dentro das casas, nas ruas, todo o sítio, eu sempre vos falo. Uma boa fofoca. Hoje vou vos falar do quê? Hoje vou vos falar de uma senhora chamada Susana. A Susana entregou dinheiro do marido no pastor. Ei, pessoal, isso aconteceu no bairro Calemba 2. No Calemba 2, Susana entregou dinheiro do marido no pastor. Que pena, escândalo. Mas daqui a pouco vou vos contar como é que isso aconteceu. Susana, por quê? Por que Susana? Esse pastor virou Deus, o quê? Daqui a pouco vou vos contar. Mas ainda, eu vos peço ainda, por favor mesmo, inscreva-se no meu canal, neste canal do YouTube meu. É muito fácil. Tá vendo o ecrã? Aqui, embaixo, no teu lado direito, está escrito subscrever em vermelho. Clica só o teu dedo aí. Clica só o teu dedo. Já clicaste, né? Bonito, muito obrigado. Se você está subscrevido no meu canal, neste canal YouTube, não vai mais perder nada. Tudo que eu publico, você vai sempre assistir com muito prazer. Susana entregou dinheiro do marido no pastor. Isso aconteceu como? Pessoal, a Susana é casada com o marido dele. Que pena. O marido dele, o nome do marido é Tomás. O Tomás é caminhonista. Ele se casou com a Susana. Os dois ainda não deram filho, mas sei que Deus vai ajudar. A Susana se dedicou muito na igreja. A Susana vai muito na igreja, todos os domingos, dias da semana, também tem outros dias, também Susana sempre presente na igreja. É por isso eu vejo, Deus vai ajudar a Susana. Um dia vai ter filho. Susana, ela se dedicou muito na igreja. Ela reza muito. O marido da Susana, Tomás, ele é o caminhonista na forma que eu tinha vos dito no início. Ele é caminhonista. Ele trabalha numa empresa situada aí no Benfica. Ele leva as mercadorias até em Benguela, na província. Ele vai lá, faz talvez uma semana e meia, ele volta aqui em Luanda. Desta vez, o Tomás, o marido da Susana, foi na província, fez quase 2 semanas e 2 dias. Porque o trabalho lá foi muito duro. Na volta, mas Deus ajudou. Ele estava vir bem, porque ele, com os bisnos dele também, ele aproveitou de fazer lá. Onde que ele saiu, em Benguela, ele estava vir com boas mixas. Ele tinha já 2 milhões de kwanzas dele próprio. Ele falou, não, eu estou a voltar em Luanda.
não vou ir ainda direito na empresa para deixar o caminhão, também para prestar todas as contas lá com meu bolso. Vou ir ainda diretamente na minha casa para deixar ainda meu dinheiro, esse aqui, da Misha. Depois, vou ir ainda deixar o caminhão e assim que voltarei aqui em casa. O Tomás fez aquilo que ele pensou. Chegou em casa com o caminhão dele. Quando chegou no portão, parou o caminhão. Desceu. Entrou no quintal. Quando entrou, quintal não tinha ninguém. Vocês sabem que ele ainda não tem filho. E para quintal, onde que não tem filho, não anda a ter muito barulho. Não anda a ter barulho. Ele entrou no quintal. Empurrou a porta de casa, porque a porta de casa estava só encostada. Empurrou, entrou. Quando entrou, a mulher dele, a Susana, não estava presente dentro de casa. O Tomás gritou: Susana! Susana! Susana não respondia. Mas essa mulher foi aonde? Ela não sai. Ela se comporta bem. Como é que ela vai deixar a casa assim? Ela não está. Mas, não sei. Talvez está atrás. Ela saiu de casa, foi atrás de casa. Certo. Foi encontrar. Porque a casa de banho deles está atrás de casa. Para tomar o banho tem que ir mesmo atrás de casa, porque lá onde se encontra a casa de banho. Ele viu as roupas da Susana penduradas na porta de casa de banho. Ele falou: Susana, minha mulher, está a tomar banho. Também não vou lhe incomodar. Vou lhe fazer surpresa. Ele voltou embora. A Susana dentro da casa de banho, sem saber que o marido, Tomás, já chegou de viagem. O Tomás entrou dentro de casa, pegou só o dinheiro, 2 milhões de kwanzas, meteu na gaveta. Aquela gaveta está quase na cama, está vendo onde que eles metem a cabeça, no lado de cabeça, onde que eles metem as cabeças deles. É aonde que tem também aquela gaveta. Abriu a gaveta, meteu o dinheiro lá dentro da gaveta. Naquela gaveta, aí também a Susana coloca creme dele, de beleza, verniz, tudo também fica naquela gaveta. Ele meteu o dinheiro na mesma gaveta. Ele falou: vou ir ainda na empresa, vou ir ainda prestar contas, deixar o caminhão, quando voltar é surpresa já na minha mulher. Ele também deixou o dinheiro porque ele sabe que a mulher dele também não mexe, não rouba, é boa mulher, gosta de morar da igreja, super mulher. E por isso lhe deu força de deixar mesmo o dinheiro, porque sabe que aqui em casa também não tem boa gatuna, porque ele só vive os dois. Ele foi na empresa, a Susana lá na casa de banho, sem saber que o coração já chegou, Tomás. Ele acabou de tomar banho, porque o Tomás já foi na empresa. Acabou de tomar banho, ela veio, empurrou a porta, entrou dentro de casa. Começou a se trocar aí no quarto, abriu a gaveta para tirar creme. Quando olhou, a Susana assustou. Quem meteu esse dinheiro aqui? Monte de dinheiro. 2 milhões de kwanza. Mas esse dinheiro saiu aonde? Eu estou sozinha aqui. O meu marido está na província. Esse dinheiro saiu aonde? Meu Deus, isso é o quê? Vocês sabem, as mulheres, quando se dedicam muito na igreja, sempre confiam nos pastores.
A Susana logo pegou o telefone. Alô, pastor. Alô, pastor. Por favor, pastor. Shalom, pastor. Shalom, minha irmã. Pastor, aqui, não sei, eu estava a tomar banho. Quando voltei dentro de casa, vi encontrar um monte de dinheiro aqui, na gaveta. Não sei se tem quanto aí, monte de dinheiro mesmo. Pastor falou, dinheiro? Sim, ninguém meteu. Ninguém meteu. O teu marido ainda não voltou, ainda está na província. Pastor falou, tá bom, estou a vir. Não mexe naquele dinheiro, porque esse mundo está cheio de problema. Estou a vir ainda. Porque Satanás tem também a mudar a forma de trabalhar. Estou a chegar lá. Não passou até 20 minutos. Quase 17 minutos, pastor chegou. Cocô, dá licença? Sim, pastor entrou. Minha irmã, shalom. É o que está acontecendo? Está onde aquele dinheiro? Pastor, está lá na gaveta, traz ainda. Pastor, não vou conseguir. Tá bom, não mexa. Pastor foi na gaveta, tirou o dinheiro. Monte de dinheiro. Pastor começou a rezar, oração. Falou, minha irmã, esse dinheiro, sorte que você me ligou. Esse dinheiro não é bom dinheiro. É Satanás que está a trabalhar. Satanás está a querer tua vida. Satanás está a querer te estragar. Cuidado. Você sabe o dinheiro no mundo de noite, dinheiro é sangue. Cuidado. Esse dinheiro é Satanás que enviou. Eu estou a levar esse dinheiro. Pastor, esse dinheiro tem que sair da minha casa. Esse dinheiro não quero problema. Pastor, fala esse dinheiro, estou a levar esse dinheiro. Estou a ir queimar esse dinheiro com o sangue de Jesus Cristo. Eu sempre vos prego que Satanás está a trabalhar muito. Satanás está a estragar os filhos de Deus. Cuidado, minha irmã. Sorte que você me ligou. Estou a levar esse dinheiro. Estou a ir queimar esse dinheiro com o sangue de Jesus Cristo. Pastor levou o dinheiro. Pastor, quando foi, não passou 30 minutos. Tomás chegou. O coração, o amor, saiu da empresa. Já acabou de dar todos os relatórios no bolso dele. Ele voltou em casa. Quando entrou dentro de casa, oh, amor, beijo, como amor. Olha, mulher, marido, como assim? Você foge demorar? Não, minha querida. Os trabalhos lá estavam muito duros, é por isso passei 2 semanas. Meu marido, um dia vai me encontrar, sou morta já aqui. Até aquilo que aconteceu dentro de casa, deixa, só vou te contar. É o que, meu amor? Vou te contar depois. O marido falou, minha mulher, isso é trabalho, tem que sempre entender. Tem que entender. Até eu estava aqui já, estava aqui. Você estava aqui, você está chegando agora, você estava aqui. Eu estava aqui. Não estava aqui. Mas eu cheguei aqui, quando dei volta aqui, aí atrás, eu aqui dentro, não te vi, eu dei volta atrás de casa, eu vi lá na casa de banho, você estava a tomar banho, porque eu vi tuas roupas penduradas na porta de casa de banho. Eu falei, não vou te incomodar, tu a ir ainda, aí no bolso, até peguei o dinheiro que eu trouxe. Olha, querida, eu trouxe, vamos festejar até o teu aniversário, vou patrocinar, você vai ver, vamos mesmo xinguilar. No teu aniversário, vou patrocinar porque você é meu coração. Tá vendo? Já trouxe 2 milhões de dólares, 2 milhões de kwanza. Quando eu te vi que você estava a tomar banho, deixei o dinheiro, fui ainda no bolso, porque não dá levar aquele dinheiro lá no bolso, porque tá vendo? Se o bolso ver, vai pensar mal, tá vendo? Isso não dá, deixei. Eu fui ainda, assim já voltei, amor. Não começa a pensar mal, isso tudo, tu a ir lá, é bombar, é para nós. Olha, mulher. Amor, você estava aqui? Sim, eu estava aqui, vou falar quando tiver. Antes o dinheiro que estava na gaveta,
Você que deixou. Sim, eu que deixei, Deus ajudou. Eu fui lá em Benguela, tudo correu bem. E para desta vez, Deus ajudou. Amor, mas, não sei, não se enganamos. Eu vi aquele dinheiro, liguei no pastor. Quê? Você viu o dinheiro? Ligou? Ah, depois o pastor fez o quê? Não, o pastor levou o dinheiro, ele falou que não, o dinheiro, aquele dinheiro tem espírito mau, ele foi queimar aquele dinheiro com o sangue de Jesus Cristo. Che! O dinheiro tem espírito mau. Eu fui trabalhar meu dinheiro com meu suor. Dinheiro tem espírito mau. Hein? Não, eu até não sabia que, amor, você que deixou aqui. Você sabia, saber ou não, você ligou no pastor por quê? Hein? Não podia ainda me ligar? Tá ligando no pastor? Pastor, assim, meu dia eu fui trabalhar, pastor levou. Tu a te falar, meu amor, vai já no pastor. Liga já agora no pastor, que você tá aí, para ele trazer o meu dinheiro, ou então você vai buscar. Liga. Se não hoje, você me conhece muito bem. Você comigo, vamos acabar. Também você, aquilo que vou te fazer, não sei. Eu quero meu dinheiro. Liga no teu pastor. A Suzana ligou no pastor. Telefone, chama, tá chamando. Pastor não atendeu. Afinal, o pastor foi fazer compras dele. Compras das chapas da igreja. Muitas coisas lá estavam naquelas praças, nas lojas. Pastor não ouvia ter chamadas. A Suzana falou, não, vou ir lá mesmo no pastor. Foi lá na igreja, porque a casa do pastor está sempre lá na igreja. Foi lá no pastor, pastor não está. Depois de alguns minutos, pastor chegou com o caminhão bem grande. Olha, chapas, cadeiras, tudo da igreja. Pastor. A Suzana falou, pastor, meu marido chegou. Aquele dinheiro que o pastor levou para vir queimar com sangue de Jesus Cristo. Aquele dinheiro não era Satanás, é o marido, meu marido que veio, deixou na gaveta, falou, foi ainda no bolso dele, porque ele não podia ainda levar o dinheiro ali e ir no bolso. Deixou o dinheiro dentro de casa, eu estava banhando. Lá está muito frustrado, está bem zangado, ele falou, pastor, dá seu dinheiro para me levar. O pastor falou, afinal, sim. O pastor falou, minha irmã, por favor. Isso aconteceu. O pastor ficou cansado com tudo isso. O pastor começou a transpirar. Dinheiro olhei. Minha irmã. Fala no teu marido, por favor. O dinheiro já gastei muito, só ficou mesmo metade. Mas fala no teu marido, vou lhe dar ainda essa metade, mas Deus vai ajudar. Vai ajudar porque fiz as compras para ajudar a igreja. Mas sei que Deus vai ajudar, vai operar. O dinheiro dele vou pagar. A Suzana falou, pastor, isso vai me matar. Vamos junto contigo, lá no meu marido. Você dá toda a explicação. Você lhe faz entender, porque comigo, eu próprio, não sei, até meu casamento, dia de hoje, tudo já vai estragar. A Suzana começou a chorar, o pastor viu que nada. Vamos lá, foram junto. Quando chegaram lá, pastor começou a dar explicação, é sua. Tomás saltou no corpo do pastor. É por isso que estou a vos falar. Minhas irmãs, Bem, sim, pastor, tá bom. Pastor já é uma pessoa que faz tudo para vocês seguir caminho de Deus, vos prega, mas qualquer coisa que aconteça ou entrar dentro de casa, liga ainda no vossos maridos, porque um mais um é um no casamento. Liga ainda no teu marido, dá a conhecer qualquer coisa. Assim, agora, foste entregar o dinheiro do marido no pastor. Isso é boa coisa. O teu casamento estragou. O pastor levou grande surra.
A igreja lá neste momento, tu estamos a falar, a igreja, epa, parou. Hein? O pastor está na cadeia. Hein? Casamento estragou. Ah, epa, pessoal.